TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje vem a estrela no CTG para a primeira audiência crioula, que vai ser presidida pela juíza doutora Débora de Marques, a promotora doutora Andrés Barros e os advogados doutor Augusto Machado, doutor Valdir Machado e doutor Odair Costa, que vão tratar de um caso de uso capião. É muito bacana, espero que vocês gostem, é diferente e o programa Opinião fez questão de vir aqui na Cidade de Estrela para participar deste evento tão bonito, tão democrático e tão tradicionalista. Aproveite. Sejam bem-vindos. Setembro se aproxima e traz consigo sua maior festa. Ninguém quer saber de siesta nesta semana especial, pois gaúcho que é gaúcho aguenta firme o repuxo deste festejo regional, que em 2015 traz por tema o campeirismo gaúcho e a sua importância social e cultural. A Semana Farroupilha, aqui na nossa comarca, terá uma nova marca, que será seu diferencial. O parque todo se transforma e ali então se forma uma audiência legal, em que o verso faz a rima em uma sentença bagual. Prestigiam esta audiência os excelentíssimos senhores: Prefeito Municipal de Estrela, Carlos Rafael Malman; Promotor de Justiça de Estrela, André Costa, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Dr. Marcelo Lemos Dornelles; Presidente da Câmara de Vereadores de Estrela, Vereador Hernani Luiz de Castro; Diretora do Foro da Comarca de Estrela, Juíza de Direito, doutora Débora Guerrard de Marque; Promotora de Justiça de Estrela, doutora André Almeida Barros; Patrão do CTG Estrela do Rio Grande, Roque Matias Aidelvan; Primeira prenda do CTG, Fernanda Oliveira Vilela; Senhores Promotores de Justiça de Estrela, Dr. Daniel Cosa Bruno, neste ato também representando o presidente da Associação do Ministério Público, e a sua esposa, a Procuradora do Estado, doutora Cíntia Damiani; Promotor de Justiça de Venâncio Aires, Dr. Pedro Rui da Fontoura Porto; Juíza de Direito, não se encontra, Promotor de Justiça de Lajeado, Dr. João Francisco Clés Filho; Procuradores do Estado, Dr. Rafael Copete e Dr. Rafael Canezin; Presidente da OAB Subseção Estrela, Dr. Daniel Horn; Senhores advogados, Dr. Augusto Machado, Dr. Valdir Machado e Dr. Odacir Giacomini Costa; Secretários Municipais de Administração, Henrique Lagman; do Meio Ambiente e Saneamento Básico, Hilário Aidelvan; da Saúde, Elmar Schneider; nosso violonista, Gustavo Mathieu; prendas e peões, senhoras e senhores, o hino rio-grandense tocar, para este momento alegrar com o tema do gauchismo. Precursora do farol da divindade.
constância nesta íngra e justa guerra. Sirvam nossas façanhas, é modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas e modelo a toda a terra. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu não vou mencionar autoridade por autoridade, porque agora abrimos oficialmente essa audiência, solenemente. O objetivo deste ato nosso, eu quero agradecer a doutora Andréia, eu só tenho que fazer um agradecimento especial, porque foi a responsável por tudo isso. Claro que com o apoio do pessoal do CTG, do município. Quero agradecer também ao doutor Valdir e à doutora Dacir, que concordaram em realizar essa audiência. Se não houvesse concordância deles, do seu antenor e da dona Marli, a audiência não poderia ser realizada hoje à noite. Então, agradeço que vocês concordaram em fazermos essa audiência e espero que o resultado seja bem bom para vocês. Mas o nosso objetivo hoje é explicar para as pessoas como ocorrem as audiências lá no fórum, certo? No final, a promotora vai dar um show aí, declamando, porque ela tem uma veia artística. Eu e o Dr. Valdir vamos tentar fazer alguma coisa. Mas o nosso objetivo maior hoje não é fazer um espetáculo. É explicar para a população em geral o que o Poder Judiciário faz. Qual é o papel do promotor de justiça? Qual é o papel dos advogados? E como se reconhece direitos e como se efetiva direitos. Né? Se nós não pudermos reconhecer direitos, não pudermos efetivar direitos, não há razão para que se tenha um poder judiciário. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. A dona Marli e o seu antenor ingressaram com uma ação que a gente chama de uso capião. É uma ação que é até comum, as pessoas têm uma noção do que é uma ação de uso capião. É quando eu tenho uma terra e eu não tenho o registro dessa terra. Então eu preciso que alguém reconheça que pelo tempo eu me tornei dono. Por ter usado aquela terra, por ter feito dela um bom proveito, sem que ninguém reclamasse por um tempo determinado, que o direito reconheça que eu passo a ser dono dessa terra, porque afinal eu dei uma função a ela. E é isso que nós vamos tentar descobrir aqui hoje, se o senhor preenche esses requisitos, se realmente o senhor tem direito a ter o registro dessa terra, que é onde o senhor mora, pelo que eu vi no processo, né? Onde o senhor tem uma criação o senhor cria galinhas, cria porcos, tem alguma lavoura lá, e deve ter criado seus filhos nesse lugar. E é isso que a gente quer mostrar hoje. Como se dá uma audiência. A primeira coisa que nós vamos fazer, essa audiência a gente chama de audiência de instrução. É uma audiência que é comum a praticamente todos os processos. Né? O processo criminal vai ter uma audiência de instrução. O processo civil, em geral, tem uma audiência de instrução. E o que é a audiência de instrução? É quando o juiz chama as pessoas que conhecem, que sabem sobre os fatos, e pede que essas pessoas relatem o que eles sabem. Assim é num processo criminal, em que a gente tem, às vezes, por exemplo, uma ideia de um homicídio, né? Então o juiz vai chamar as testemunhas e vai ouvir. O que o senhor sabe? O que o senhor viu? Assim também na ação de uso capião, não só no crime. A justiça também funciona no cível, funciona nos acidentes de trânsito, por exemplo. No nosso dia a dia, às vezes a gente não enxerga muito a justiça, mas a justiça, quando a gente precisa, ela está ali. É importante que a gente saiba que ela está ali para quando a gente precisar. Melhor que não precisemos, mas é bom saber que nós temos algum lugar para nos socorrermos quando os nossos direitos são violados. Então, como eu disse para vocês, hoje o que a gente vai fazer aqui é uma audiência de instrução, a gente vai ouvir as testemunhas para que eles nos digam, afinal, como é que o senhor Genor, se ele usava essa terra, se ele não usava, ele é dona Marli, qual o uso que faziam dessa terra, quanto tempo, para a gente ver se ele tem ou não direito ao reconhecimento de que ele adquiriu a terra pelo uso do tempo.
Nós podemos já começar chamando o primeiro testemunho? Então, pode. Seu Eduardo de Oliveira, o senhor pode dizer para nós todo o seu nome? Eduardo de Oliveira. Seu Eduardo, o senhor é brasileiro? Nasceu no Brasil? Sim? O senhor é casado? Qual é a sua profissão? Sou aposentado. Que idade o senhor tem? 70. O seu endereço, por favor? Trajano Oliveira de Moraes, 252. Bom Retiro. Bom Retiro. O senhor é parente do seu antenor ou da dona Marli? Não. Não? O senhor promete dizer a verdade? Sim. Nós temos que dar um tempo, porque agora aqui o sistema não é gravado como é na sala de audiências. Para que vocês saibam, hoje o nosso sistema é mais moderno que essa máquina de escrever. A gente trouxe para caracterizar melhor o ambiente. Hoje é tudo filmado. Então, se o senhor estivesse lá na sala de audiências do fórum, o senhor seria filmado. Hoje não, vamos ter o registro pela máquina de escrever. Pode ser para o senhor? Então vamos lá. O senhor conhece a área que eles estão pedindo do Capião? Conheço. Essa área se localiza onde? Na Figueira. Eu vou mostrar para o senhor algumas fotografias. O senhor me mostra, se o senhor ver se o senhor identifica essa área. Sim. Conhece? Conheço. Identifica a área usucapiana como sendo a de folha 19 dos Altos, bem como as fotografias de folhas 21/24. O senhor é vizinho dele? Não. Não. Há quanto tempo o seu antenor e a dona Marli utilizam essa área? Uns 28 anos. Os autores ocupam a área 28 anos. Aproximadamente. Aproximadamente. Tá. Durante esse período, o senhor soube se alguém reclamou essa área? Foi lá dizer que era dono ou que tinha direito sobre essa área? Não. Não. Durante esse período, nunca houve oposição. O senhor sabe se todos respeitam a posse dele nesse local? Eu acho que sim. Todos têm ele como o dono da área. Todos. Os vizinhos reconhecidos os têm como donos da área. Eles agem como se fossem proprietários. O seu anterior e a dona Marli? Agem como proprietários. Essa área, as divisas delas são identificadas pelas pessoas? As pessoas sabem mais ou menos até onde vai a área deles? Sabe? A área delimitada. Durante esse período que o senhor me disse, se eles ocupam há 28 anos, o senhor sabe se alguma vez eles abandonaram essa terra? Não. Não? Durante o período nunca houve abandono. Pelo Ministério Público? O senhor sabe me dizer se o seu antenor e a dona Marli criaram os filhos lá, nessa mesma área? Foi criado, foi criado lá. Lá? Nunca saíram de lá? Não. Nada mais?
Senhor Marino Lucas Garcia, por favor. Bom, para que vocês entendam, isso é o que a gente faz na audiência normalmente. Então, se um dia vocês forem testemunhas, vocês já sabem o que acontece. Vocês viram que eu pedi para o senhor Eduardo se ele era parente e pedi se ele prometia dizer a verdade. Isso é uma coisa que também é uma imposição legal, né? Sempre a testemunha tem que jurar dizer a verdade, exceto algumas hipóteses. Por exemplo, se eu tiver que prestar um depoimento contra a minha mãe, contra um filho meu, a lei diz que eu não sou ouvida como testemunha, que o máximo que eu posso é ser ouvida como informante. Nesse caso, o juiz não vai pedir para a pessoa, não vai compromissar a pessoa a dizer a verdade. Por quê? Porque a lei, o legislador entendeu que nesses casos não é exigível esse comportamento, embora a gente normalmente ouve como informante, em geral as pessoas falam a verdade, né? É o que acontece normalmente, mas aí não tem a mesma força de um depoimento de uma testemunha, tá? Vamos ver se o senhor vai poder ser compromissado. Todo o seu nome? Marino Lucas Garcia. O senhor é brasileiro? Seu estado civil? Casado? Hoje tá bom. Sua profissão, seu marido? Militar aposentado. Endereço? Rua Armin Trai, número 97, Bom Retiro Sul. O senhor é parente da dona Arli e do seu antenor? Não. O senhor tem algum interesse nessa ação? Vai ganhar algum benefício? Não. O senhor promete dizer a verdade? Sim. Normalmente, quando é processo criminal, o juiz diz depois disso assim: o senhor fica advertido que faltando com a verdade, o senhor comete crime. Em geral, o juiz faz isso, principalmente no processo criminal. Bom, o senhor conhece a área que eles estão postulando, o capião, que eles estão pedindo, o capião? Conheço. E onde se localiza essa área? Linha Figueira, Estrela. Eu vou mostrar o mapa para o senhor e o senhor ver se identifica se é essa área que eles ocupam. Identificar a área do Capiena como sendo de folha 19 do mapa. Bem como reconhece as fotografias de folhas 21/24. Há quanto tempo a dona Marli e o senhor Genor ocupam essa área? Mais ou menos 25 anos. Marli e a Genor ocupam a área do Capiena há 25 anos. Como é que eles exploram essa área? Como é que eles ocupam? O que eles fizeram nessa área? Eles fazem plantação, criação. Moram também? Não. Há 25 anos eles moram nessa localidade. Sempre via lá, né? Na área, a plantação, criação, é a residência deles. E a residência dos autores. Alguma vez eles abandonaram essa área nesse período? Não sei. Não? Eles que eu conheço, eles não. Não. Durante esse período, nunca abandonaram a área. O senhor lembra se alguma vez alguém reclamou a posse dessa área? Não? Não. Nunca houve oposição. E a área, ela é delimitada? Vamos ver. Os vizinhos sabem qual é a área que ele ocupa? Sim. Sim, a área é delimitada. Então, o Ministério Público? Nenhuma pergunta. Pelo procurador? Nada mais.
obrigada, senhor, pode sentar. Se essa não fosse uma audiência crioula, agora eu daria vista do processo para o Ministério Público, que faria um parecer por escrito e depois viria concluso e o juiz daria a sentença. O advogado nem ia mais se manifestar. Mas como nós estamos homenageando a Semana Farroupilha, então hoje nós vamos dar, a sentença vai ser dada em audiência, o parecer do Ministério Público vai ser proferido neste ato, e inclusive vai se dar a palavra ao procurador dos autores para também se manifestar. Certo? Como as testemunhas já foram ouvidas, eu vou passar a palavra ao doutor Valdir e ao doutor... São vocês dois? Fechou, né? Doutora Dacir e o doutor Valdir, para que se manifestem as razões pelas quais, eu imagino que vou pedir a procedência da ação, que o seu Agenor e a dona Marli devem receber a procedência da ação. Dois chirus muito guapos, que há muito tempo são sabedores dos fatos, prestaram agora o seu depoimento formal, confirmando perante a Justiça e a comunidade local a verdadeira realidade que ampara o pleito deste casal. Os depoimentos aqui prestados são isentos de qualquer ambiguidade. Eles esclareceram a esta douta prenda togada e a promotora que a esta comarca foi designada qualquer dúvida ainda suscitada. Para os autores desta uso campeão, que aliás não se diz ação de uso campeão, a propriedade da terra aqui discutida muito representa, pois foi do cultivo daquele pequeno chão, regado com muito carinho e amor, que há mais de 20 anos sai o sustento da família do seu antenor. Para a família Rosa, este tão lindo lugar trouxe o sossego. O sonhado chão sempre serviu para o seu grande aconchego. Diante deste cenário pensavam: este é o nosso lugar, este é o nosso chão, sempre com uma certeza, que naquele abençoado torrão jamais faltaria alimento na mesa. Em verso aqui relato esta ação de usucapião. Esta área foi usada desde o século passado pela altiva família Rosa, com firmeza e bravura, como sua terra formosa. Aqui buscam seus direitos deste torrão já marcado, para que fique consagrado em toda a comunidade o título da propriedade. Nem sequer os vizinhos aqui se manifestaram, tanto é que aceitaram o modo como chegaram. Para a família Rosa, o município e o estado aceitaram esse chão, e não houve controvérsia, nem sequer da união. Por esta faixa de terra sem dono, que estava em total abandono, Antenor, que é um homem bueno, da justiça gaúcha, só busca o amor. Por isso é que se diz: quem tem pelego nunca dorme no sereno. É bem verdade que este guapo gaúcho por tempos bicudos lá passou, mas com garra e coragem os seus filhos lá criou. Nesta querência onde cultiva a plantação, para a família a questão era só uma: atingir a subsistência com total independência. Ele e a sua chinoca construíram seu rancho ali, nas bandas da Figueira, à beira do Taquari. À beira do Taquari, de jeito chegaram, devagarito, entreveraram os pelegos, e o seu rancho montaram. Todas as manhãs, ao raiar de um novo dia, com o sol repleto de esperança e enorme galhardia, num ritual bem pacholento, sempre teve muita amizade,
Antenor, pai de família, homem de muita humildade. Lá, tudo tem, desde o porco para o churrasco, até as galinhas do poleiro. E durante toda a vida, um pequeno cusco de passeio. E o cusco de parceiro não frouxava o garrão, ia junto no costado nos dias de plantação. Milho, aipim e também o feijão, que servem de fundamento para toda a criação. E assim, em meio a tudo isto, cultivando a fértil terra, eles têm grande aleluia, carne no prato e erva na cuia. Com muita fé e orgulho, nunca faltou nada para os seus, com a bênção de Nossa Senhora, com o patrão velho, nosso Deus. Buenas, tudo isto já serve de prova, e com muito prodígio, certamente resolverá nosso grande litígio. Com a concordância da promotora de justiça, e com muita providência, e com senso de justiça, requer a procedência de toda e qualquer pendência. E requer ainda a esta prenda magistrada, que é ministra da Justiça, para que fique assinada e registrada o domínio de toda a área, hora demandada. Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando da audiência crioula. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos, não saia daí. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br. Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje diretamente do CTG em Estrela, com uma audiência crioula presidida pela a juíza doutora Débora de Marques. É um programa diferente, resgatando as tradições gaúchas, com uma audiência crioula que mostra um caso de uso capião. Aproveite. Excelentíssima senhora doutora, juíza de direito de Estrela, reunidas por vez primeira para analisar e julgar este caso, trazido pelos autores em prosa
Antenor Pereira, Marlida Rosa, ao parecer em verso, logo passo. Narra a resenha dos fatos que os autores possuem a terra, há longo tempo, uma era, logo ali na linha Figueira, zona rural deste município, e tiram dela seu subsídio há 20 anos, de igual maneira. A posse dos autores se traduz de forma mansa e pacífica, e não há nenhuma crítica pelo decurso do prazo, pois de uso ininterrupto, sem nenhum corte abrupto ou manifestação de rechaço. O engenheiro fez a medição desta área usucapienda e sobre ela não há contenda, pois a superfície não se discute, mais de 2.000 metros quadrados que são bem utilizados para residência e agricultura. Para comprovar o alegado, fotos vieram ao processo e qualquer um tem acesso aos documentos juntados, alguns porcos e galinhas e também uma plantaçãozinha restaram bem demonstrados. Ao longo dos 20 anos que a esta terra habitam, os autores acreditam serem seus verdadeiros donos, pois cuidam dela dia a dia, com ânimos domini e alegria, sem nunca deixá-la ao abandono. A posse longa de uma coisa pode gerar sua aquisição. No Brasil se tem por padrão preencher os requisitos, arrolados em lei específica e explicados pela doutrina após o prazo vencido. Neste caso, eu explico, 10 anos são suficientes para que os hoje proponentes saiam daqui proprietários, pois na área residem e plantam, aos requisitos suplantam, venceram ao calendário. Mas isso não é tudo, entretanto, há um procedimento a seguir. O Estado tem que vir dizer do seu desinteresse, também a União e o município, para que não reste nenhum vício e que tudo certo transcorresse. A manifestação foi nesse sentido, após a análise dos documentos, partiu-se ao terceiro momento a chamada do vizindário. Os confinantes são citados, silenciaram e deram aso ao direito de proprietário. A instrução a uma está finda, pois falta a prova testemunhal, essa que é colhida ao final desta etapa instrutória, para tempo e posse comprovar. Pessoas foram chamadas a retratar com detalhes essa história. Declarações foram anexadas de pessoas que afirmam que há muitos anos conhecem os autores desta ação, que os consideram por donos, que nunca houve abandono das terras desta usucapião. Vencido o prazo contestacional, silenciaram os citados. Foi o parqueio intimado da existência deste processo, tendo logo se manifestado, e da intervenção declinado, pois assim está expresso. Entretanto, neste momento, e pela independência funcional, em nome da cultura local, eu me manifesto neste feito, e o seu mérito comento neste grandioso evento, em verso bem a preceito. Os da Rosa lograram sim comprovar que nos últimos 20 anos, sem vício ou qualquer engano, moraram e produziram a terra, que hoje pedem a propriedade, e já que estão na felicidade, esta discussão aqui se encerra. Opina o Ministério Público, pela procedência da ação, que o vigário de benção aos mais novos proprietários
podem comemorar a vitória, cantar e bater palmas de glória junto aos amigos em vecindário. Nestes festejos farroupilhas, a audiência aconteceu e o vínculo se fortaleceu entre as entidades aqui envolvidas. Em 15 de setembro, sem esbarro, Andréa Almeida Barros, promotora de justiça. Tenho dito. Seu Antenor e Dona Marli, agora é o momento de saber o que aconteceu, qual vai ser o desfecho da ação que vocês entraram. A doutora Andréia providenciou para mim uns versos que eu vou ler. Que não são da minha autoria. São de Thelma Vasconcelos. Vou tentar fazer algo parecido com o que eles fizeram. Nesta semana farroupilha, a gauchada pilchada encilha a sua cavalhada e sai com garbo em desfile. É quando o Rio Grande festeja, pelos campos e cidades, suas glórias e sua história na luta pela liberdade. Pois justo nesta semana, vem ao juízo de Estrela 2 humildes trabalhadores em busca de solução. O enredo não é dos grandes, mas requer muita atenção, por ser lide de campo e gente, chamados o Capião. Antenor Pereira da Rosa, Marli Terezinha da Rosa, são pequenos agricultores de escassa produção. Alegam que vivem em campito, ranchito, criação e arado. Já há uns 20 anos, uns 2.000 metros quadrados. E que da terra são donos, pois a terra é de quem a trabalha. E que nunca tomaram estrada em busca de outro rincão. Que tem posse, sim senhora, sempre sem contestação. Mas falta o registro legal daquele pedaço de chão. Batem as portas do fórum e solicitam de vereda que seja reconhecida a pobreza de sua social condição. E assim há de correr o processo, sem custas e sem delongas, pois se não é de pronta justiça, não pode por justa se achar. Após o curso de praxe, nos termos dos textos legais, citados e ouvidos os interessados, eis-me pronta para julgar. Decido e digo as razões do meu breve decidir. A posse foi comprovada sem nenhuma contestação. Lindeiros e vizindários foram ouvidos na instrução, todos muito incisivos e claros no seu depor, que realmente conhecem Dona Marli e seu agenor, que há anos vivem da terra e isso podem testar, e que dela tiram um sustento do seu grupo familiar, que nunca se soube de nada que lhes turbasse a posse ou que houvesse outros donos, ou de ninguém a reclamar. Portanto, nos termos da lei, julgo procedente a pretensão e declaro a propriedade dos autores da ação. E assim faz-se a justiça, distribuindo os direitos, especialmente os sociais, igualando os desiguais. Findando nesta semana farroupilha de vereda em arremate, assina a presente sentença Débora Guerra de Marque. Conversei antes com o Dr. Valdir e ele disse que desistia do prazo recursal, o Ministério Público concordou. Então eu convido o seu Antenor e a Dona Marli a receber o mandado
com essa decisão judicial, vocês comparecem no registro e registram a terra de vocês. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu não vou mencionar ninguém para não ser injusta, né, em eventual esquecimento. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso gaiteiro, Dr. Pedro Rui. O direito dele agora é só ele registrar e ter a terra no nome dele. Nós vamos encerrar essa audiência com uma música do Dr. Pedro e do Gustavo. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, as Bebidas Frux, a Unimed, ao Sicredi, ao Colégio Madre Bárbara e a todos os outros que nos apoiam semanalmente. Viemos, como vocês puderam apreciar, ver a audiência crioula presidida pela doutora juíza Débora de Marques, com os trabalhos de promotoria da doutora Andrés Barros e os advogados Augusto Machado, Valdir Machado e Odair Costa. Até o próximo, tchau!